Todo mundo quer vencer cedo, ter dinheiro cedo, ter resultado cedo, mudar de vida cedo, mas ninguém fala sobre o que isso faz com a nossa cabeça. Porque a internet fez a nossa geração acreditar que, se você estiver crescendo absurdamente rápido aos 20 anos, você ainda está atrasado. E eu comecei a perceber isso em mim. Mesmo trabalhando praticamente todos os dias, mesmo estudando, mesmo investindo, mesmo tentando construir alguma coisa para o meu futuro, ainda assim, às vezes eu sinto que não é o suficiente. E sinceramente, isso começou a me assustar. Porque chega uma hora que você não corre mais por um sonho, você corre por medo de parar. Olá, eu sou o José do Investidor All-in. Antes da gente começar esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E sinceramente, eu acho que muita gente precisava ouvir essa conversa. Porque hoje todo mundo fala sobre vencer, todo mundo fala sobre enriquecer, todo mundo fala sobre produtividade. Mas quase ninguém fala sobre o peso emocional de tentar mudar de vida muito cedo. Eu tenho 20 anos, trabalho em restaurante, invisto boa parte do que ganho, estudo e tento construir algo aqui na internet. E isso começou a mudar muito minha visão sobre sucesso. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu quero te mostrar uma coisa que eu demorei muito para entender. Talvez você não esteja atrasado, talvez a internet tenha destruído completamente a nossa noção de tempo. Porque hoje a gente compara os bastidores da nossa vida com o resultado final da vida dos outros. E isso cria uma pressão absurda. Nesse vídeo eu quero te mostrar como essa obsessão por vencer cedo afeta a nossa mente, como ela muda a nossa relação com dinheiro e descanso, e por que tanto jovem vive cansado sem perceber. Mas principalmente, eu quero compartilhar a reflexão que começou a mudar a minha forma de enxergar crescimento. Hoje você abre o Instagram por 5 minutos e parece que todo mundo venceu na vida. Tem gente da nossa idade andando de carro de luxo, fazendo dinheiro na internet, morando sozinho, viajando, vivendo uma vida perfeita. E aos poucos isso começa a mexer com a nossa cabeça. Porque você olha para a própria vida e ela começa a parecer pequena, mesmo quando você está evoluindo. E esse é o maior problema da internet. Ela faz o processo normal parecer um fracasso. Só que ninguém mostra os anos estranhos, ninguém mostra a ansiedade, ninguém mostra o medo, ninguém mostra a sensação constante de não estar conseguindo chegar lá. E eu comecei a perceber isso principalmente na minha rotina, porque minha vida hoje é basicamente trabalhar, estudar, pensar no futuro e tentar crescer. Tem dia que eu passo praticamente o dia inteiro dentro de um restaurante, resolvo o problema, penso em operação, equipe, cliente e resultado. E quando chego em casa, a minha cabeça continua acelerada. Eu penso em investimento, dinheiro, metas, canal, futuro. Por muito tempo eu achei isso incrível. Eu pensava, estou fazendo o que ninguém quer fazer. Mas aos poucos eu comecei a perceber uma coisa. Quando você vive pensando só no próximo nível, o presente nunca parece suficiente. Mas o mais estranho é que, quanto mais você cresce, mais a linha do suficiente se afasta. Quando eu comecei a investir, eu pensava, se eu juntar determinado valor, vou ficar tranquilo. Só que chega naquele objetivo, sua cabeça cria outro e depois outro. E isso não acontece só com dinheiro. Acontece com carreira, status, resultado, reconhecimento, porque a internet transforma tudo em comparação. Você nunca olha só para a própria evolução. Você olha para alguém que parece estar 10 passos na sua frente. Isso cria uma sensação constante de urgência, como se descansar fosse errado, como se aproveitar a vida fosse perda de tempo, como se você precisasse produzir o tempo inteiro. Chega uma hora que essa mentalidade começa a cobrar um preço, porque o corpo cansa, a mente cansa e você percebe que viver em estado constante de pressão não é saudável. Tem dias que simplesmente sento e penso, por que eu tô correndo tanto? E a pior parte é que muita gente nem percebe mais isso acontecendo. Virou normal viver ansioso, virou normal dormir pensando em dinheiro, virou normal sentir culpa por descansar. Só que isso vai consumindo a gente aos poucos. Porque quando a sua felicidade depende só do próximo resultado, você nunca consegue sentir paz no presente. Você sempre acha que a vida vai começar depois da próxima meta. Foi justamente aí que eu comecei a mudar a minha forma de enxergar o sucesso. Eu percebi que talvez o problema não fosse ambição. O problema era transformar a minha vida inteira em uma corrida infinita. Porque a ambição pode construir coisas incríveis, mas a obsessão destrói o processo. E eu comecei a entender que crescer não é só acelerar, também é aprender a continuar sem se destruir no caminho. Hoje eu ainda tenho metas grandes, ainda quero crescer muito, ainda quero conquistar muita coisa, mas comecei a perceber que constância talvez seja mais poderosa do que velocidade. Porque crescer rápido impressiona, mas crescer por muitos anos muda a sua vida. Então eu comecei a testar pequenas mudanças na minha rotina e principalmente na minha cabeça. A primeira delas foi parar de consumir conteúdo o tempo inteiro. Porque eu percebi que minha mente nunca descansava. Era vídeo sobre dinheiro, vídeo sobre produtividade, vídeo sobre sucesso, vídeo sobre acelerar a sua vida. E sem perceber, eu comecei a viver em estado permanente de comparação. Então eu comecei a escolher melhor o que eu consumo. Também comecei a valorizar mais o processo do que validação imediata. Porque quando você depende do resultado rápido para se sentir bem, qualquer fase ruim parece fracasso. Outra coisa que começou a mudar muito minha cabeça foi entender que a evolução real nunca parece grandiosa no começo. Na internet tudo parece instantâneo, mas na vida real o crescimento normalmente é silencioso.
É você acordando cedo sem ninguém ver. É você trabalhando cansado. É você estudando quando não está motivado. É você investindo pequenas quantias constantemente. E sinceramente, isso é muito menos glamouroso do que parece nos vídeos da internet. Só que é exatamente isso que constrói resultado de verdade. Porque quase tudo que dura muito tempo foi construído devagar. E aos poucos eu comecei a perceber uma coisa muito importante. Eu não precisava viver desesperado para crescer, porque por muito tempo eu achei que pressão extrema era sinal de ambição, mas não necessariamente. Às vezes é só medo. Medo de não conseguir, medo de ficar para trás, medo de não dar certo, medo de parecer fracassado. E quando você vive dominado por isso, até suas conquistas começam a perder sentido, porque você nunca para sentir orgulho do que já construiu, você só pensa no que ainda falta. E sinceramente, isso é uma das coisas mais perigosas dessa corrida pelo sucesso. Ela faz você viver constantemente no futuro e nunca no presente. E teve um dia específico que eu percebi o quanto isso estava mexendo comigo. Estava cansado, mentalmente cansado mesmo, mas minha cabeça continuava acelerada, pensando em dinheiro, futuro, resultado, metas, canais, investimentos, trabalho. E naquele momento eu percebi uma coisa que me assustou. Eu estava começando a tratar minha vida como um projeto, e não como uma vida. Como se eu só pudesse relaxar depois de vencer. Como se a felicidade fosse uma recompensa futura. Talvez esse seja o maior erro da nossa geração. A gente transformou a nossa vida numa corrida constante. E quanto mais você corre, mais difícil parece parar. E foi depois disso que eu comecei a observar minha rotina de uma forma diferente. Porque antes eu só enxergava meta, resultado, próximo passo. Mas eu nunca parava para perceber como eu estava vivendo no processo. Então eu comecei a reparar em pequenas coisas. Nas vezes que eu estava trabalhando, mas minha cabeça continuava pensando no futuro. Nas vezes em que eu saía com alguém, mas não conseguia realmente estar presente. Nas vezes que eu deitava cansado, mas ainda sentia culpa por não estar fazendo mais. Eu acho que muita gente jovem hoje vive exatamente assim. O corpo no presente, mas a mente no próximo nível. Então eu comecei a mudar algumas atitudes práticas. Passei a organizar melhor minha rotina, tentei dormir melhor, diminuir o excesso de comparação, parar de consumir conteúdo motivacional o tempo inteiro, porque chega uma hora que até a motivação demais vira ansiedade. Eu comecei a entender que o descanso não é o inimigo do crescimento. E sinceramente, isso foi muito difícil para mim. Porque quando você cria uma mentalidade de performance constante, parar parece errado. Só que ninguém consegue viver acelerado para sempre, sem pagar um preço emocional. E ignorar isso cedo pode custar muito caro lá na frente. E mesmo que eu ainda esteja longe de onde quero chegar, comecei a sentir uma diferença muito grande na minha cabeça. Porque agora eu consigo perceber minha evolução sem precisar me comparar o tempo inteiro. Eu consigo olhar para trás e entender o quanto a minha vida mudou nos últimos anos. E talvez esse seja um dos maiores problemas da internet. Ela faz a gente ignorar o próprio processo. Porque sempre vai existir alguém mais rico, mais avançado, mais famoso, mais rápido. Então, se a sua felicidade depender disso, você nunca vai sentir que venceu. Você só vai continuar correndo sem perceber o quanto já evoluiu. E não, eu não estou dizendo que a ambição é ruim. Muito pelo contrário. A ambição me fez estudar mais, trabalhar mais, investir, crescer profissionalmente, buscar uma vida melhor. O problema começa quando você transforma sua autoestima em desempenho. Quando você só se sente valioso se estiver produzindo. Porque aí, qualquer momento de pausa parece fracasso. Sinceramente, muita gente da nossa geração está vivendo exatamente assim, mesmo sem perceber. A gente romantizou tanto a ideia de vencer cedo que começou a achar normal viver cansado, ansioso e acelerado o tempo inteiro. Se eu pudesse resumir tudo o que eu aprendi até aqui em uma única frase, seria essa: crescimento real demora. E talvez aceitar isso seja uma das coisas mais difíceis hoje, porque a internet vende a velocidade o tempo inteiro, mas a vida real funciona diferente. Relacionamentos levam tempo, carreira leva tempo, dinheiro leva tempo, maturidade leva tempo, e talvez o segredo não seja acelerar infinitamente, talvez seja conseguir continuar. Porque quase todo mundo quer resultado rápido, mas pouca gente aceita viver o processo longo que constrói algo realmente sólido. Porque no longo prazo, quase sempre vence quem consegue permanecer. Não quem explode rápido, não quem parece perfeito, não quem viraliza primeiro, mas quem continua mesmo nos dias ruins. Hoje, por exemplo, eu estou totalmente sem voz, mas ainda assim estou fazendo conteúdo para vocês. E eu acho que estou começando a entender isso agora. Talvez a vida não seja sobre chegar o mais rápido possível. Talvez seja sobre construir algo forte o suficiente para durar muitos anos. E sinceramente, hoje isso faz muito mais sentido para mim. Porque velocidade impressiona muito, mas a constância de verdade é o que transforma vidas. E agora eu quero saber uma coisa de verdade. Você também sente essa pressão que precisa vencer rápido? De olhar para a internet e sentir que está atrasado, mesmo sendo jovem? Porque eu tenho a sensação de que muita gente está vivendo isso em silêncio. Então comenta aqui embaixo. Qual é a maior pressão que você sente sobre o futuro? Dinheiro ou sucesso? Eu realmente quero ler essa visão de vocês.
porque talvez a pior parte dessa corrida moderna seja todo mundo sentir que está sozinho nela. E se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no canal, porque eu quero transformar esse espaço num lugar mais real sobre crescimento, dinheiro, ambição e construção de vida. Sem vender fórmula mágica, sem fingir que tudo é perfeito, sem aquele personagem de internet que parece que venceu a vida aos 20 anos. Então deixa o like que isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser acompanhar a minha jornada rumo aos 100k investidos daqui pra frente, se inscreve, porque eu ainda estou construindo tudo isso. E talvez essa seja justamente a parte mais verdadeira. Te vejo no topo.